Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5. Tem uma mãozinha aqui, uma mãozinha ali. 15 dias depois, né? Tem sido a frequência de Gênesis desde o começo. Eu acho que é para dar tempo do pastor se preparar. Confesso que essa semana eu pensei, meu Deus, eu queria mais uma semana. Mas enfim, chegamos até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ali atrás, o Gabriel está sinalizando, tem mais. Gênesis capítulo 5. Genealogia. Talvez você que nos visite estranhe o texto, mas nós cremos que essa palavra é a palavra de Deus. E que cada texto tem verdade, tem glória, tem graça, tem Cristo para os nossos corações. Inclusive, genealogias. É isso que nós veremos hoje, tá certo? Nós falaremos sobre álbuns de família. Vou fazer que nem domingo de manhã, vou perguntar às crianças. As crianças conhecem o que é um álbum de família? Tu já viste um álbum de família, Isaac? É Isaac aí, é? Tu já viste um álbum de família? É tu, Isaac, que eu estou falando. Tu já viste um álbum de família? Tu sabe o que é isso? Eu entendo, eu te entendo. Liz, você já viu um álbum de família? Já ouviu falar disso? O pessoal, né, antigo fazia. É como se fosse um Instagram que você abre e fecha com a mão assim, parecendo um livro. Nós iremos falar sobre isso. Não iremos ler o texto todo agora, tá certo? Ele é longo, a gente vai lendo conforme a exposição avança. Mas a gente vai fazer o seguinte, vai ler um trecho e depois vai lendo em partes, tá certo? Gênesis capítulo 5. Para as crianças fica o desafio. No pouco espaço que você tem para desenhar, tente fazer um álbum de família aí, tá bom? Desenhe. E depois em casa você conversa com os seus pais sobre isso. Sobre a sua família, o que você aprende de Deus, do Evangelho com ela, tá certo? Gênesis capítulo 5, vamos ler inicialmente dos versos 1 a 5. Depois a gente lê de forma completa. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nessa noite através da sua palavra. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse culto tão maravilhoso. Quanta graça já recebemos, Pai. Não somos merecedores de estar aqui, mas nós te suplicamos ainda uma dádiva, Senhor. Nos ajuda a entender a tua palavra. Fala conosco, que teu evangelho seja anunciado. Que os pecados do pregador não atrapalhem a glória de Cristo nesse texto. Que os corações dos que ouvem também não coloquem empecilhos, mas que sejam preparados pelo Espírito como um solo fértil para a boa semente do Evangelho. Nos instrui, nos fortalece, nos conforma a Cristo por sua palavra. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com o avanço da câmera digital, álbum de família é uma espécie em extinção. Esse texto ele foi publicado na Folha de São Paulo em 14 de outubro de 2002, 20 anos atrás. Não somente o álbum de família foi extinto praticamente, mas as câmeras digitais também. Naquele tempo, o articulista Marcelo Vaz, ele listou alguns procedimentos que ficariam obsoletos, e eu acho que Alan não sabe nem do que se trata, nem Oscarzinho. Que procedimentos eram esses? Por exemplo, você não poderia tirar 30 fotos da mesma situação. O filme, ele tinha fotos contadas. Então você tirava uma foto de cada situação, selecionando a dedo. E tinha que torcer para depois, para o dedo não sair na frente da câmera. Nós só tínhamos acesso ao resultado, depois levávamos o negativo. Digo levávamos, meus pais levavam, não sou dessa época não. Levavam esse negativo e depois tinha um resultado.
Será que ficou bom? Será que ficou borrado? E aquelas fotos que o pastor tira? Bem, no digital eu tiro do mesmo jeito, para mim não faria diferença, eu aproveitaria todas, né? Existia, por exemplo, o risco do filme queimar. Talvez a gíria queimou o filme venha daí, né? Imagina que você faz uma viagem, Hamilton e Mônica vão para a Bélgica, imagina, uma hipótese, né? E aí tiram uma foto lá na sua Kodak, quando vão revelar, descobrem que o filme queimou. Nossa, que frustração. Não passamos mais por isso, está vendo? Os jovens nem sabem desses dilemas. Eu e minha geração, a gente não conhece isso. No entanto, temos o lado negativo também. Aquela sensação, por exemplo, que eu tenho às vezes de chegar em casa, na casa dos pais, e de repente pegar o álbum de foto ali, ver a foto do bebê gordinho, carequinha, né? O casamento dos pais, tem ali as fotos. Nós não temos esse álbum também, né, gata? Momentos que ficam registrados ali das famílias. Isso praticamente não se faz mais. Eu não vou te perguntar qual foi a última vez que você viu ou que você fez um álbum de fotos. De fato, eles estão em extinção. Isso deveria de alguma forma nos inquietar um pouquinho, não quero te deixar apavorado não. Mas de alguma forma deixar os álbuns somente em redes sociais que depois são desativadas, o Orkut é a nossa testemunha. Deixar em nuvens etéreas, distantes. Que nuvens são essas? Onde elas estão? E se um dia essas nuvens se dissiparem e os registros da nossa família, de tudo que a gente viveu, onde é que ficarão? Álbuns de família estão em extinção. E eu não quero que você saia aperreado daqui para fazer logo uma seleção na sua câmera ali, selecionar fotos, mandar para revelar. Faça se quiser em casa. Mas eu quero te dizer que mesmo que câmeras digitais passem, que Kodak e Polaroid entrem em falência e entraram, que álbuns físicos não existam mais, os registros da nossa história não serão apagados ou obscurecidos, porque antes que houvesse fotografia, já existia esse registro. Genealogia são álbuns de família que falam sobre a história do povo de Deus. Está aqui, irmãos. Não é a história só de Adão, não, é a história da descendência de Adão. E você está aqui se nós estamos em Cristo. Essa história, esse legado, ele vai permanecer. Com esses olhos eu quero analisar com você essa genealogia. Nós temos aqui aquilo que chama-se de Toledote. O livro de Gênesis é marcado por 10 Toledotes, as gerações de. Agora nós temos aqui a partir do capítulo 5 as gerações de Adão. É exatamente o período de transição daquelas primeiras cenas, né? A criação de todas as coisas, a criação do homem, a criação do casamento, a queda, o primeiro homicídio, a criação das cidades. Todo esse trecho agora fica para trás. E a partir de uma transição rápida, mas que envolve milênios aqui, né? As pessoas viviam quase 1000 anos. Nós chegaremos até Noé, a história do dilúvio. E pós-dilúvio, muita coisa vai mudar. Todo esse longo período é encapsulado por Deus numa breve genealogia. Mas é uma genealogia real. Olha que interessante. Não necessariamente nós temos o nome aqui de todos os descendentes. E nós não temos sequer como precisar fluxo de tempo a partir dessa narrativa. O que temos aqui é um registro teológico, histórico e real. Quando, por exemplo, você faz uma seleção de 10 gerações, o costume dos reis do Oriente Antigo é que você fazia essa seleção para demonstrar realeza e importância. Nós temos aqui a descendência dos filhos de Deus. Vira numa página na sua Bíblia, ou na mesma página, você vai ver que tem uma descendência. No capítulo 4 tem uma genealogia de Caim, mas ela é muito apressada. Ela não tem certos detalhes, nem ela tem um conjunto completo e harmônico como é essa descendência. A descendência que vai de Adão até a Noé. É um retrato, é um álbum,
é a história do povo de Deus, e nela teremos lições para nós também, mesmo estando tão avançados na história da redenção. Se você faz parte dessa descendência, esse legado e essa família é sua também em Cristo. E, portanto, você pode extrair comigo 3 coisas aqui desse álbum de família. No álbum de família de Deus, nós encontramos o nosso propósito, versos de 1 a 5. No álbum da família de Deus, nós também lidamos com a sentença, versos 6 a 20. E, por fim, o álbum da família de Deus também prega uma esperança, versos 21 a 32. Propósito, sentença e esperança. Se essa é a tua família, fica com os ouvidos abertos. Se não é, abra mais ainda, porque precisa ser. A primeira coisa que veremos é que no álbum da família de Deus nós temos um propósito. Versos 1 a 5, e agora eu peço que a igreja faça a leitura, tá certo? Me ajudem aí a uma só voz. Qual será a família ou o indivíduo que fez o primeiro álbum aqui no Brasil? Quem será? Essa foi a pesquisa da semana, tá certo? Lá foi o foco para o tema. Dom Pedro II, aquele barbudão. Foi ele. Em 1940, só havia um ano que o álbum de fotografia tinha sido inventado pela aristocracia francesa. E ele, no seu ímpeto vanguardista ali, já trouxe para o Brasil. Em 1940, nós já temos álbum de fotografia. O que é que ele fez? Ele também fundou um arquivo imperial, onde esses álbuns, com toda pompa e circunstância, seriam guardados. Qual foi o seu objetivo? O que é que houve? Não tenho entendido, não. Tá, 1840, 1940 não, né? Obrigado pela correção. O que acontece então? Dom Pedro II, ele tinha um objetivo. Assim como nos livros de história a gente ouve que ele traz pintores, né, para desenhar o Brasil, ele queria elevar tanto a sua realeza, da sua família, como também a dessa terra, o seu padrão ali, a imagem. Por isso o álbum de fotografia fazia parte desse projeto de elevá-los e elevar também essa nação. Os álbuns de família podem ter ambições um pouco mais modestas, mas também queremos contar nele uma história que fala sobre a nossa família, e muitas vezes nós queremos ali mostrar êxito, progresso e desenvolvimento. Chega em casa, se você for tomar um cafezinho na casa dos seus pais, dá uma olhadinha nos álbuns. Olha a finura do presbítero Aloysio nas fotos. Minha mãe é a mesma, desde 1800, é a mesma. Mas a gente vê aquele começo sofrido dos pais, e a gente percebe que é um progresso ali, né? Graças a Deus. Mas o álbum da família de Deus não fala, em primeiro lugar, dos nossos progressos, dos nossos avanços, como se fôssemos o centro nessa narrativa. O álbum da família de Deus fala sobre Deus. Isso vai ficar claro aqui nessa genealogia, tá certo? Nesses primeiros versos. Olha que interessante. Ele não começa com Adão e daqui para frente. Poderia ser, né? Não é a descendência de Adão? Começa com Adão e toca a bola para frente. Mas não. Nós iremos recapitular, inclusive, os termos da criação. Este é o livro da genealogia de Adão. Perfeito. Aí o que acontece? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós já lemos isso em Gênesis. Foi Deus que criou Adão.
Em última instância, quando você sai puxando o fio da árvore genealógica, você termina em Adão, em Deus. Essa é uma verdade não somente a respeito de Adão, tá certo? Essa é uma verdade a respeito de nós também. Saia puxando o fio. No final, foi Deus que escolheu a sua chegada a esse mundo. É de Deus que vem a nossa vida. E a nossa história é mais do que uma jornada do herói singular e nossa. Ela faz parte de uma grande obra que Deus está fazendo aqui. Adão vem de Deus. Segundo termo importante para a gente perceber aqui é que nós retomamos aquela teologia também da imagem e semelhança, ainda que nós tenhamos somente a menção à semelhança. Ele foi feito à semelhança de Deus. Essa informação é muito importante de ser recapitulada. Porque, mais uma vez, Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Adão não foi criado para ele mesmo. Essa história não tem ele como fim supremo. Não é a história autônoma nos termos e nas ambições pessoais de Adão. Ele foi criado com uma missão. Imagem de Deus tanto é algo que ele tem atributos do Senhor, mas imagem de Deus também é algo que ele deve fazer. Ele deve governar esse mundo, ele deve representar a presença de Deus no meio dessa criação. Adão foi feito à imagem de Deus. No verso 2, nós temos um movimento muito interessante, expansão do conceito aqui, tá certo? Homem e mulher os criou, Ish e Ishá, varão e varoa, macho e fêmea, de forma bem literal. É só para derrubar algumas ideias equivocadas de que somente o homem teria esse papel. Não, homem e mulher foram criados à imagem de Deus e refletem essa imagem juntos. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome Adão. Opa, espera aí, agora fez confusão na minha cabeça. É porque Adão, irmãos, Adão é um dos termos que a Bíblia usa não somente para se referir a ele como indivíduo, mas à humanidade também. Os 3 termos bíblicos hebraicos para falar sobre homem ou humanidade, na ordem de vezes que aparece na Bíblia, inclusive, é Adão em primeiro lugar, não só nesse texto, mas Ish, que é macho, fazendo distinção entre homem e mulher. Em terceiro lugar, Enosh, que fala sobre homem e humanidade no seu aspecto de fraqueza ou debilidade. Nós somos homens diferentes da divindade, nós somos frágeis. O que acontece aqui é que nesse texto 2 termos são usados. Primeiro, Adão é feito à imagem de semelhança singular, ele, indivíduo. Depois é dito que essa imagem ela faz parte do homem e da mulher, para que não haja nenhuma espécie de visão errada a esse respeito. Homem e mulher têm a imagem de Deus. E depois é dito que eles são chamados como Adão ou como humanidade. De alguma forma esse mandato é dado à humanidade toda, e isso é lembrado por nós. Ainda que os homens se rebelem, ainda que não queiram nada de Deus, eles têm a imagem de Deus, ainda que maculada pelo pecado, e eles têm obrigações diante de Deus também. No entanto, faço uma pergunta a você: quem cumpre o mandato de ser imagem de Deus? Há 15 dias atrás nós vimos a história da família de Caim, a descendência da serpente. Metalurgia, música, agricultura, desenvolvimento ali. Eles estão sendo imagem de Deus? Estão cumprindo os mandatos? Olha que interessante, verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Tem um significado duplo aqui nessa geração de um filho à sua semelhança. Os termos são parecidos para indicar que ele está passando adiante a imagem e semelhança de Deus. Ao mesmo tempo que, como essa imagem ela vem por Adão, ela chega distorcida pelo pecado também. Mas olha, se você comparar em casa a genealogia de Caim, você não vai ver menção à criação, à imagem e semelhança, nem a ideia que Caim ele vai passando isso de geração em geração. O que está sendo ensinado nesse detalhe teológico é que quem cumpre o mandato é o povo que faz parte da família de Deus. A gente não pode dividir os mandatos, tá certo? Em parte, por exemplo, os homens sem Deus podem ter contribuições maravilhosas para a arte, para a ciência, para a tecnologia. Usufruímos e agradecemos ao Senhor.
Mas eles não estão sendo imagem de Deus. Talvez os crentes humildes, modestos, desafinados, com dificuldades de mexer nas tecnologias do celular, se estão ligados a Deus pela fé, na sua simplicidade e humildade, no seu apagamento social, na sua simplicidade discreta, na sua família comum e ordinária, eles estão passando adiante a imagem de Deus. Veja como isso é sério. Olha o verso 3 de novo. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Tá. Primeiro, Adão demorou a ter filho, né? Aí você já cutuca assim a sua mãe que está do seu lado. Rapaz, você não vai ter filho. Olha Adão aqui, ó. 130 anos, ainda tem uns anozinhos pela frente. Ele vivia mais. Mas um detalhe interessante é que, de forma prática e concreta, Sete não foi o primeiro filho. Perceba como essa genealogia ela é uma seleção, e é uma seleção teológica. Eles não mencionam mais Caim. Caim é um homicida. Ele é descendência da serpente. Eles não mencionam mais Abel. Abel foi um sopro. Abel passou. A descendência e a linhagem santa, que chega até Jesus e que chega até a igreja, ela vem por Sete. Nesse recorte, é isso que interessa. Depois o texto vai dizer que ele viveu mais 800 anos. Eita, Adão! E teve mais filhos e filhas. Mas o destaque aqui é no filho que leva adiante a imagem de Deus, a promessa de Deus, a fé no Messias de Deus. Adão tem uma missão. Não importa quantos anos você viva, 90 ou 900. Não importa quantos filhos você tem. Importa que você passe adiante o legado de Deus. Inclusive, com os filhos da fé que você faz. Pessoas que você anuncia essa salvação. O que importa para nós, portanto, não é o tempo que vivemos. O que importa para nós não é as coisas que fazemos, as coisas que adquirimos. Nada disso aqui está na genealogia de Adão. A única coisa que importa é que ele passou adiante o bastão da fé. Ele tinha uma missão. Eu pergunto a você nessa noite. Você tem essa clareza na sua mente? Ou você ainda vive para conquistar muitas coisas e você tem muitas inquietações na sua alma? Ou você ainda está tentando construir um álbum de família com os seus feitos, mas você não passa adiante o legado da fé? Se você for embora hoje, se no final aqui dizer, e fulano morreu, você não passou o bastão da fé para as próximas gerações, para os filhos que Deus te deu e para os filhos que você deveria fazer, discipulando pessoas para Cristo. Nós temos uma missão, irmãos. O álbum de família, a história da vida, não gira em torno de como nos sentimos, daquilo que queremos, mas sim daquilo que Deus nos chamou para ser e fazer. Qual história que o álbum da tua família conta? Ela fala sobre evangelho, fala sobre missão. Qual história que o álbum da tua família conta? Álbuns e fotos podem servir para desvendar ou revelar pecados do nosso coração. D.A. Carson, ele tem uma ilustração que é um teste muito interessante. Você se acha alguém autocentrado? Eu não vou pedir para você levantar a mão, tá certo? Muitas vezes nós nem nos achamos, é o outro. Os outros são muito egoístas. Os outros só querem saber de si mesmo. Meu defeito é pensar muito nos outros. Quase uma entrevista de emprego, né? Meu defeito é ser muito bom. Quer saber como nós somos autocentrados? Pegue a foto do último aniversário do jardim, não esse. Esse não dá para ver ninguém na foto. 800 pessoas em uma foto. Pega o do último aniversário, que você conseguia encontrar uma cabecinha ali, outra ali, e identificar quem era. Quando você pega uma foto assim, talvez uma foto antiga do colégio, da sua turma, da família antiga, quando se reuniu todos os netos ali.
Qual é a primeira pessoa que você procura nessa foto? Você. Eu. Os nossos olhos instintivamente vão nos procurar. Como é que a gente estava? Como é que estava o cabelo? Eita, que roupa era essa? Nós procuramos a nós mesmos, porque nós somos o nosso interesse primário. Quando você manuseia o álbum da sua vida, que você procure a Deus em primeiro lugar. Você é a imagem dele, ele não é a sua imagem. O seu dever como cristão, e aqui, já que tivemos batismos, né? Pais cristãos, não é passar adiante a sua própria imagem. Certa vez alguém disse: não queira fazer os seus filhos a sua imagem, já tem um de você, já é demais. Nós somos chamados a passar adiante a imagem de Deus, o propósito de Deus, a missão de Deus. Quando você acorda, o pensamento que tem que vir na sua cabeça é: Deus me deu uma missão, eu vou cuidar da minha família, vou trabalhar, vou servir, vou pregar, vou orar, vou viver para Deus. Deus me deu uma missão. Eu não estou aqui para construir impérios, eu não estou aqui para construir uma família perfeita, eu estou aqui para pregar e morrer. Deus me deu uma missão. Envolve a família, envolve o trabalho, mas o fim é Ele, a imagem dEle, a glória dEle, é tudo sobre Ele. Se você é descendente de Adão, você tem que se portar assim. Se você não é, que álbum vai ficar no final das contas? No seu leito de morte, quando você folhear as páginas, vai ter algum significado aquilo? Quando você estiver sozinho diante do seu Criador, o que vai importar é se você fazia parte da família dele. E essa hora chega, tá certo? Precisamos falar sobre morte também. Sim, num dia de batismo. Essa é a segunda verdade que encontramos no álbum da família de Deus. Nós temos uma sentença. Agora vai ser dos versos 6 ao verso 20. Vamos ler de forma alternada, tá certo? Só para a gente ter essa visão panorâmica. O efeito de repetição é didático, é instrutivo. Não vamos pular, vamos ler. Verso 6 ao 20 eu leio o par, os irmãos o ímpar, e a gente dá essa visão panorâmica aqui do texto. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Os irmãos? Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Depois que gerou a Cainã, viveu menos 815 anos e teve filhos e filhas. Maalael viveu 75 anos e gerou a Jared. Oita, peraí. Eu pulei, foi? Cainã, é 12, né? Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalael. Você disse, da onde saiu Malalael, né? Saiu de Cainã. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Agora sim. Depois que gerou a Jarade, viveu Malael 830 anos e teve filhos e filhas. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Todos juntos. Todos os dias de Jared foram 970 anos e morreu. Eita, até de ler é difícil, né? Sabe o que é difícil também? Acompanhar as discussões acadêmicas sobre álbuns de família. Sim, existem. Na pesquisa dessa semana eu me deparei com isso também, o que não é problematizado, né? Mas são teses interessantes ali, nas discussões sobre jornalismo, comunicação e história.
Temos grupos distintos que defendem interpretações distintas. O que é a foto? O que é o registro de um álbum de família? Alguns vão defender que é uma fotografia documento. São registros objetivos de uma determinada realidade histórica. Você pode usar até para fins historiográficos depois. Álbuns de família vão nos mostrar cultura, realidade de uma época. É uma fotografia documento. Outros, no entanto, vão defender a tese que é uma fotografia expressão. Mais do que uma realidade objetiva, o que há ali é uma expressão da subjetividade. Escolhemos o que vamos fotografar, o jeito que vamos fotografar. Tudo aquilo revela muito de quem nós somos. É uma forma de expressão. E aí, você faz parte de que time? É documento? É expressão? Não precisa entrar nisso, não. No meio dessas polêmicas ainda surge um outro problematizando ainda mais, mas com algo bem interessante. Um pensador que vai dizer que, na verdade, o que a foto e o álbum representam é uma encenação de arquivamento. Os álbuns e as fotos, eles são metáforas e ficção. O seu registro já é uma tentativa de resistir à destruição e à morte, como se naquilo ali pudéssemos permanecer. Nós selecionamos momentos e nós temos silêncios nos nossos álbuns, também nos nossos stories. Você não filma, não registra, não revela o dia que dá errado. Você tira foto no aniversário dos meninos. Você não tira foto quando o menino vai para o hospital. Você tira foto quando as crianças elas ganham um campeonato. Você não tira foto quando você é chamado na coordenação para ser envergonhado pelos pecados dos filhos. Você tira foto na festa de casamento. Você não tira foto quando o cônjuge vai embora. Nós temos silêncios, seleções. Álbuns seriam, então, falsificações da realidade. Que visão pessimista, né? O álbum de família de Deus não é assim não, tá certo? No álbum da família de Deus, nós temos, sim, dias difíceis. Isso é bom, essa é uma família real, essa história é real. Porque é só encarando as dificuldades com honestidade que nós temos esperança de superá-los com a graça de Deus. O álbum da família de Deus não tem esse silêncio. O álbum da família de Deus fala sobre morte. Esse é um ego que se repete, tá certo? Eu disse até que essa repetição ela ensina. Nós temos uma estrutura básica aqui. Eu não vou falar sobre todos os nomes que foram citados, mas de Sete a Jared, nós temos 5 relatos aqui, breves, concisos, compactos. Esses homens viveram tantas coisas. 900 anos, imagina o tanto de história que não tem. Só que Deus faz de forma compacta aqui o relato, tá certo? Não menospreze-o por causa disso. O seu nome ser lembrado por Deus já é muita coisa. Nosso nome será lembrado por Ele. Mas Ele faz quase que um movimento e um eco comum. Primeiro, a idade que gerou o descendente. Quanto tempo vive depois disso? Outros filhos e filhas que gerou. E por fim, um relato total da sua idade e morreu. Imagine que você vai lendo isso. O "e morreu", ele causa uma ruptura, ele causa um choque. E ele está presente em todos desde Adão. Não foi isso que foi anunciado no jardim? Morreríamos. Eles conseguem viver até muito mais tempo do que nós. A dieta, a academia não vai conseguir acrescentar tantos anos assim à nossa existência. E morreu. Um dia, se Cristo não voltar antes, no final da nossa história, também vai ter isso. Sabe por que a sabedoria nisso? Calvino vai comentar que uma das maiores ilusões que temos é de achar que teremos imortalidade nessa terra. Por isso Deus coloca a morte frequentemente diante dos nossos olhos, para lembrar que nós não temos o tempo todo, para lembrar que o paraíso não é aqui,
para lembrar que somos descendência de Deus, somos famílias de Deus, mas não estamos imunes às consequências do pecado. A morte não está só na família de Caim, não. A morte está aqui na sua família e na minha família também. Nós passaremos por isso. Triste é a teologia que não nos prepara para a morte. Ela chega, ela não pede licença, ela vem. Às vezes vem aparentemente cedo demais. Famílias cristãs também perdem pessoas queridas, também sofrem, também morrem. Eu quero te lembrar disso, inclusive ampliando essa reflexão. A morte é como se fosse o extremo da consequência. Se até o extremo vem, adivinha o que vem também? Todos os outros tipos de morte. Doenças, debilidades e limitações, rupturas, traumas, dores e dissabores. Deus é muito franco com todos nós. Não é porque você é família dele que você não vai chorar. Não é porque você é família dele que você não vai chegar no culto às vezes todo moído e quebrado. Não é porque você é família dele que um dia você não vai estar de luto. E um dia vão estar de luto por você. O cristianismo é muito real. Essa é a história da nossa família. É uma família na tormenta, né? Estamos aprendendo sobre isso. Quebre logo a ilusão. Quebre logo as expectativas de perfeição. Quebre logo o triunfalismo e a ilusão. Esse é você, esse sou eu, essa é a nossa história. Vivemos debaixo da poeira de morte. Há dor, há sofrimento. Nós temos que encontrar alegria e contentamento no meio disso tudo, em Deus. Iludir-se é perigoso. Não é um lugar seguro viver de ilusão, e Deus não permite isso. O presbítero André leu aqui na liturgia sobre Asaf. Houve um momento que aquele servo de Deus, ele se indignou, porque ele tinha uma projeção de como a sua vida deveria ser. Ele é um sacerdote, ele deve ter bênçãos divinas na sua vida, mas ele olhava para os ímpios, esses ímpios tinham as bênçãos. Mas ele diz que entra no templo, sua visão é reajustada, ele percebe como termina. No final o texto vai dizer que ele vai ser tomado por Deus, ele vai ser recebido por Deus. É o mesmo verbo que vai aparecer daqui a pouco na história de Enoque. Precisamos ensinar aos nossos filhos sobre morte, sobre dor, sobre sofrimento. A redoma e a bolha de proteção que a gente cria é mentirosa. Eles irão encontrar a realidade, mas é somente quando você aponta para eles o caminho da cruz que você pode apontar o da glória também. Há sofrimento nesse mundo, há frustração nessa terra, há morte na nossa família, mas os sofrimentos, quando estão em Cristo, viram glória. As frustrações, quando são levadas a Jesus, viram alegria, e até a morte vira vida de novo, porque Ele é o Deus da ressurreição. Nós precisamos ensinar isso a nós mesmos, à nossa família, aos nossos filhos e à nossa igreja. Esse não é o lugar que você deve aprender a não sofrer. Esse é o lugar que você deve aprender a sofrer com esperança, a sofrer para a glória de Deus e a sofrer sabendo que a alegria maior te espera em Jesus. Na nossa família tem uma sentença, mas na nossa família tem uma esperança. Vamos terminar o nosso texto? Terminaremos com ânimo. Versos 21 a 32, vamos ler de forma alternada também, tá certo? Vai ter aquele movimento de novo de genealogia, mas tem umas diferençazinhas aqui na narrativa. 21 a 32. Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Todos os dias de Enoque foram 375 anos.
Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Todos juntos, era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Com o avanço da câmara digital, álbum de família é espécie em extinção. Eu volto mais uma vez a esse artigo de 2002, que já está defasado. Mas um dos riscos que ele falava ali da predominância somente de álbuns digitais é porque nós não temos segurança. Ele não falava nem de nuvem naquela época. Ele acreditava que armazenaremos em CD. Alan, você sabe o que é CD? No entanto, sabe o que ele vai mencionar assim como esse aspecto de segurança? As pessoas antigamente, na época dos Incas e dos Maias, quando eles estavam enfurecidos ou chateados com o namorado, por exemplo, eles rasgavam fotos. Mas o que acontecia depois? Reconciliava. E agora? E as fotos? Não sei se a turma aí já passou por isso. Se você tivesse um negativo, mesmo que essa reconciliação fosse 30 anos depois, você podia levar o negativo e a foto ia voltar. Olha, está vendo aí a tecnologia dos antigos, como tinha seus benefícios. Agora, se é um arquivo digital, quando você aperta, diz assim: tem certeza que deseja excluir esse arquivo? Uma vez que ele é excluído, não há como recuperar. E se a nuvem for dissipada, onde estarão as nossas fotos? E a ilusão de eternidade e de permanência, onde é que fica? Nós não precisamos colocar expectativa de permanência e a nossa esperança em álbuns, em fotos. Nós temos aqui nesse texto uma esperança que permanece para sempre e que vence a morte. Tem um homem aqui que não morreu, irmãos. Esse personagem tão interessante, tão fascinante, chamado Enoque. O texto vai dizer que ele, filho de Jared, ele andou com Deus, verso 22. Enoque andou com Deus. É interessante a ideia aqui que ele simplesmente pulou a fase da morte. Alguém já disse que aconteceu da seguinte forma: Enoque passou a andar com Deus e foi andando, chegou um momento que estava longe, e Deus disse: está longe da tua casa, Enoque, fica aqui, vai lá para casa. E uma vez que ele chegou na casa de Deus, ele não quis voltar nunca mais. Enoque já não era, ele está com Deus. No meio de todo esse discurso de repetição, desse batuque, morreu, há um de nós que não morreu, chamado Enoque, e o caminho para isso está no andar com Deus. Andar com Deus assim como andavam os nossos primeiros pais lá no jardim, na viração do dia. Deus vinha até Adão e Eva, eles tinham comunhão. A doce comunhão com Deus é o caminho para vencer a morte. É interessante que quando Deus vai chamar Abraão para fazer dele um povo, a gente vai chegar lá um dia, Gênesis 12, quando diz que chamou, o verbo, a mesma raiz do hebraico é essa aqui, é como se diz: vem andar comigo, Abraão. Esse é o chamado de Deus, a redenção passa por isso. Mais do que filiar-se a uma igreja, mais do que aderir a um vocabulário, a uma vestimenta, é andar com Deus. Não é incrível que um dia Deus venha andar conosco em Jesus Cristo? Essa verdade ela fica tão concreta, de repente ele está ali nas ruas da Palestina e tem homens que o seguem, que sentam com ele, que comem com ele, que pregam com ele. Andar com Deus, andar com Cristo, esse é o caminho da salvação. Que privilégio nós temos! Se você andar com Deus, a morte será vencida por você.
É interessante que o fato aqui é que Enoque é muito singular. Nós não temos nem maiores explicações. Qual é o caminho, Enoque? Não nos é dito. A comunhão é apontada, mas ele é singular. Somente ele e Elias não conheceram a morte. Jesus Cristo conheceu a morte por nós. Enoque não. Veja que interessante. Depois de Enoque nós temos Metusalém. E você conhece Metusalém por causa de quê? Da idade. Talvez você já brincou com alguém, né, que parece que Deus perdeu as contas. Esqueceu aquela pessoa ali, né? A rainha Elizabeth, falecida. Metusalém teve quase 1000 anos. É o homem mais longevo da Bíblia. E por que isso? Logo depois de Enoque. Tem um princípio teológico aqui, para mostrar que Enoque é a exceção. O filho dele viveu 960, Enoque só viveu 350. Mas depois, nas próximas gerações, nós temos mais um personagem que quebra a estrutura. Lameque. Você já ouviu esse nome antes? Lameque, da descendência de Caim. Lembra quem ele era? O violento. O Lameque da descendência de Adão, não. Ele tem um filho, ele coloca o nome de Noé e diz: esse vai trazer descanso para nós. Isso era uma esperança messiânica. Talvez ele acreditasse que seu filho fosse esse Messias, ou que dele viesse o Messias. Se foi a segunda opção, ele acertou. Noé apontava para Cristo. Noé não conseguiria dar descanso, mas Cristo daria. Noé é um tipo de Cristo no dilúvio. Quem vai até Noé é salvo. Quem entra na arca será preservado. E a gente vai ver isso nos próximos domingos. Mas veja que interessante. Lameque, ele serve para nós como ilustração. Se a gente deposita a esperança no descendente que Deus prometeu, nós teremos descanso. Até a morte, ela é descrita para os crentes como descanso. Fim da fadiga. A morte para quem não tem Deus é desespero. É o fim de toda alegria. A morte para quem tem Cristo é o fim de toda tristeza. É descansar das lutas. Paulo vai dizer: eu fico dividido. Tem uma parte de mim que quer estar com Cristo logo. Tem outra parte de mim que quer cumprir a missão e se desgastar pela igreja. A morte é o fim. Ou das suas alegrias, ou do seu sofrimento. Como é que eu posso saber que lado eu estou? Me mostre o seu álbum de família. Se seu álbum de família só fala sobre você, suas conquistas, seus planos, você até esmaga os seus filhos porque você tem suas metas e quer conformá-los à sua imagem. Um dia, no seu álbum vai estar: e morreu, e ali acabou todas as suas alegrias e ambições. Mas se o seu álbum de família fala sobre Deus, fala sobre Cristo, tem uma cruz pintada no meio do álbum. Alguns vão dizer: que foto feia, tira isso daqui. Você vai dizer: eu me glorio na mensagem da cruz. Ele mudou a minha história. Eu era da descendência de Caim, eu era um rebelde, eu iria morrer. Mas Ele entrou na minha vida, Ele morreu a minha morte, Ele me deu a promessa da ressurreição. A minha vida é de Cristo, a minha família é de Cristo. Esse álbum prega o Evangelho. Se essa é a tua história, se esse é o teu álbum, se essa é a tua família, você viverá para sempre. Que se extinguam os álbuns, as câmeras digitais, as fotos, as fotografias. Você vai ter um nome que será sempre lembrado. Você estará na memória de Deus. Ele te trará de volta. Você viverá para sempre. Você andará com Deus como Enoque andou. Você descansará em Deus como Noé prefigurou. Você estará com Cristo. Se essa é a tua família, eu quero cantar com você de alegria no final desse culto. Ainda existe morte, ainda existe dor, mas tem esperança, tem ressurreição, tem vida eterna. Se você não está nesse álbum, Deus pode mudar a tua história, a história da tua família hoje. Enquanto cantamos, eu quero que você ore, que você suplique pela graça de Deus. Se a sua oração for sincera, Ele vai te atender e Ele pode te salvar. Vamos orar. Pai bendito,
Como é precioso, Senhor, entender que a nossa vida não gira em torno de nós mesmos, gira em torno de Cristo. Mas nisso há esperança, Senhor. Que os álbuns aqui de família, que os registros e que as histórias sejam santificadas e redimidas, que Cristo esteja no centro, que Deus esteja no princípio, que a glória esteja no fim, Senhor. Ajuda-nos a criar famílias em meio às tormentas, mas centradas na cruz. Ajuda-nos a viver a nossa vida debaixo da Tua promessa, considerando a Tua sentença, mas vivendo com a esperança para a Tua glória, cumprindo a missão, Senhor. Eu te peço de forma muito especial por aqueles que nos visitam aqui, que o Senhor mude o álbum de família deles, que haja uma cruz no meio, que hoje seja um ponto de virada na história deles, que a salvação chegue nessa alma, chegue nessa vida, chegue nessa família, que eles se arrependam de viver para si mesmos, autocentrados, que eles se entreguem a Cristo, que se rendam a Jesus, que vivam para Jesus, que sejam salvos por Jesus. Salva, Senhor, para a Tua glória, para a nossa alegria. É isso que nós te pedimos, que a graça triunfe, em nome de Jesus. Amém.